Olá, boa noite a todos. O meu nome é Carolina, eu sou a coordenadora do Programa de Educação Financeira e Previdenciária Escolha Certa. E, em nome da SCPREV, que é a Associação Catarinense das Entidades Fechadas aqui de Previdência Complementar do Estado, gostaria de dar boas-vindas a todos. É uma honra tê-los todos aqui, numa data tão especial como essa para nós, que fazemos a coordenação desse programa e toda a constituição de muito conteúdo sobre finanças e previdência justamente para que vocês possam, com todo esse conteúdo, utilizá-lo da melhor maneira possível para ter uma qualidade de vida tanto no presente quanto no futuro. Então, boas-vindas a todos e vamos começar o nosso evento. Eu gostaria de convidar, então, a superintendente da associação, a senhora Regídia Alvínia Frantz, que vai iniciar a nossa palestra. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria também de agradecer a presença de todos aqui e realmente para nós da associação é uma data bastante especial, principalmente porque tanto a associação ela foi toda criada com o objetivo de, numa ação conjunta, nós conseguirmos atingir todos os nossos participantes e o público em geral, e o programa mais específico, exatamente com o objetivo de fomentar a cultura previdenciária. Então, aqui, como eu já coloquei, qual foi o objetivo do programa Escolha Certa? Exatamente, dentro do possível, fazer com que as pessoas tivessem cada vez mais essa cultura previdenciária e essa cultura de tanto uma questão de educação financeira e previdenciária e realmente começar a pensar no longo prazo. Então, esse foi o objetivo em desenhar esse programa. E aqui, só para citar, quais são as entidades que compõem a associação e que participam de todo o desenho, todos os projetos do programa Escolha Certa. Então, aqui nós temos a BRF, que faz parte do programa, a Casanprev, a Celos, a Datusprev, Elos, Funpresc, a Fusesc, a OABprev, a Previg, Previsc, Prev Unisul, a Quanta Previdência e a VEG Seguridade. Então, as entidades fechadas de previdência complementar aqui de Santa Catarina fazem parte aqui da associação da SCPREV. E aqui nós sempre precisamos falar dos nossos patrocinadores, porque esse é um programa que, claro, ele tem investimentos e graças ao apoio dos nossos patrocinadores, que grande parte dessas ações elas são possíveis de realizar. Então, dos nossos patrocinadores, nós temos o BNY Mellon, o Credit Suisse, o Banco Fator, a Franklin Templeton, a Gap, a Riviera, que inclusive está aqui presente, Rio Bravo, a Soma, da mesma forma, e a 20. Então, também agradecer a esses patrocinadores que permitem que a gente consiga fazer o nosso programa Escolha Certa. E aqui qual é o público que nós estamos falando? Nós estamos falando em 348 mil pessoas, então é um público bastante grande. 24% desse público, eles já são participantes do plano. Isso significa que são, de alguma forma, eles participam de alguma dessas 13 entidades que compõem a associação. Então, estamos falando de 83 mil participantes do plano. 4% são pessoas que já estão recebendo ou aposentadoria ou são pensionistas, mas nós temos ainda um público de 72% que não faz parte do plano. Então, apesar de ter um plano de previdência, acaba não aderindo. Então, desse universo, 28% desse público potencial tem um plano de previdência, 72% não tem um plano de previdência. Então, a gente percebe que realmente um programa como a Escolha Certa, ele ainda é muito importante, porque existe um público muito grande que precisa ser atingido. Falando um pouco de algumas ações que foram realizadas ao longo desses 3 anos. Então, nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, mais de 100 mil acessos. Pode passar.
mais de 30 mil visualizações no YouTube, milhares de notícias que foram postadas e mais de 1.000 curtidores no Facebook. Tá? Também tivemos apostilas tratando do assunto, as tirinhas, 15 tirinhas. Essas tirinhas, eu acredito que quem é participante dos planos, de alguma forma, já teve acesso, principalmente porque as entidades acabam usando isso muito ou nos seus jornais, porque é uma forma bastante lúdica que se trata de assuntos referentes à Previdência e que são divulgados. 15 vídeos educativos falando dos mais diversos temas referentes ou à Previdência ou à educação financeira previdenciária e dezenas de palestras e consultorias. Então, essas palestras, elas são realizadas, às vezes, para um público menor e, geralmente, é feito, inclusive, um sorteio no final de uma consultoria individual. E isso tem sido algo bastante positivo, pelo retorno que nós temos tido dessas palestras, o público tem gostado bastante. Também revistas semestrais, a revista Passatempo, que também é uma forma de jogos, uma forma mais lúdica de tratar a questão de cultura previdenciária e financeira. Diversos testes de perfil que as pessoas podiam, de alguma forma, acessando o nosso portal do Escolha Certa, fazer esses testes, e também diversas ferramentas, aplicativos, em que poderia, todos eles vinculados à questão de educação financeira e previdenciária, algumas a qual é o custo para manter um carro. Então, de alguma forma mais lúdica, mas que as pessoas começassem a ter essa visão e essa preocupação com essas questões de educação financeira. E aqui, dentro dessas pesquisas que foram feitas ao longo de todas essas ações, 70% do público tem interesse nesse tipo de ação. Existe um interesse em receber notícias ou através do jornal. Então, quando eu coloquei a questão das tirinhas, o que se percebe é que o jornal das entidades acaba sendo bastante atrativo, em alguns casos através da internet também. E aqui, focando também a questão, assim, a questão da importância da previdência complementar e a questão de ter um plano de previdência lá na frente, no momento em que a pessoa vai se aposentar. E aqui também, além da nossa palestra, nós estamos lançando hoje o desafio semanal. O desafio semanal, ele é uma forma, assim, bastante lúdica também, de trabalhar a questão de criar essa cultura. E, de forma simples, como é esse desenho? Na realidade, as pessoas que vierem aderir, eles vão poder escolher entre R$1, R$3 ou R$5, em que eles vão economizar a cada semana. Então, se a pessoa fizer a opção de economizar R$1, então, na primeira semana ela economiza R$1, na segunda semana ela vai economizar R$2, na terceira semana ela vai economizar R$3, e a cada semana ela vai receber ou um vídeo, um áudio, e o interessante é que esse áudio vai exatamente usar a família da Escolha Certa, que tem o vovô, tem o Giba. Então, essa família vai ter mensagens gravadas e alguns textos. E qual é o objetivo? Então, por exemplo, assim, estou divagando agora. Então, de repente, na primeira semana, vai receber uma mensagem, um áudio, o que você faz com R$1? O que você vai deixar de fazer para economizar R$1? Na segunda semana ou na terceira semana, com esse valor, você simplesmente vai deixar de tomar um cafezinho e vai ser o suficiente para ter essa reserva. Num determinado ponto, de repente, ele já vai ter R$50 ou R$100, vai vir com esse valor, quem sabe você já poderia botar esse montante na poupança, guardar, veja se não tem alguma alternativa. Então, só pegando esse exemplo de R$1, acrescentando R$1 a cada semana, ao longo de um ano, a pessoa teria
guardado aproximadamente R$ 1.378. Os R$ 3 na faixa de 4 mil e os 5, me ajuda? 6 mil. Então, qual é o objetivo? É exatamente que, independente do valor, mas que cada um de nós tenha realmente essa cultura. Então, comece com R$ 1, mas esse R$ 1, e se a pessoa tiver realmente essa cultura de guardar, ela realmente, no final de um ano, ela teria aproximadamente R$ 1.378. Então, hoje está sendo feito esse lançamento. E, além disso, temos mais algumas ações que serão lançadas esse ano, alguns programas para aposentados, alguns programas também para as crianças, principalmente nas crianças, em alguns casos, tratando a questão da mesada, como ele vai administrar a mesada, dicas de leitura também com esse foco, e teremos a 4ª edição da revista A Escolha Certa. E o programa, nesses 3 anos, tá? Completando 3 anos, ele já teve 2 premiações. A primeira delas foi na ABRAP, em 2012, exatamente na categoria de Programa de Educação Financeira e Previdenciária. E no ano passado teve uma 2ª premiação da ANSEP, também na categoria de Programa de Educação Financeira e Previdenciária. Então, antes de encerrar e passar a palavra para o Dr. Marcos, eu só gostaria de convidar o pessoal da comissão para vir aqui na frente, até para o pessoal conhecer, por favor. Então, é esse pessoal que faz todo o trabalho. Obrigada, pessoal. Mas então agradecer tanto aos membros das comissões e também às entidades que disponibilizam as suas equipes para fazerem esse trabalho. Também gostaria de agradecer a Consigliere, que tem feito o trabalho, tem acompanhado desde o início o programa A Escolha Certa, e também, junto aos nossos patrocinadores, gostaria também, que eu não citei, que é a ARA da GEP, que também está aqui presente, também agradecer. Então, muito obrigado a todos, e aí eu vou agora passar a palavra para o Dr. Marcos Cabreira, é médico geriatra, e ele vai falar exatamente da questão da qualidade de vida, que, atrelado à questão financeira, também temos que ter sempre a preocupação com a nossa saúde e nosso bem-estar. Então, por favor, muito obrigada. Muito obrigado. É realmente uma honra e um desafio fazer parte de um programa como esse, né? Do programa, quer dizer, eu fico na dúvida se eu sou a escolha certa, né? Então é um desafio isso para a gente, participar de um grupo de iniciativas com tão boa qualidade, né? Então realmente é uma coisa que me deixa bastante assim desafiado, orgulhoso, né? E eu vou tentar corresponder a isso com vocês. Para começar, gente, eu sou médico geriatra, né? Médico geriatra, ele se preocupa com a questão do envelhecimento, né? E não só dos indivíduos que já estão velhos, né? Mas dos indivíduos que estão no processo de envelhecimento. E, além de ser médico geriatra, eu sou também professor da Universidade Estadual de Londrina. Eu sou de São Paulo, mas estou em Londrina há 22 anos, que eu fui dar aula lá e faço pesquisa na área de epidemiologia, de doenças cardiovasculares, né? E dou aula para o curso de medicina. E há 15, 18 anos eu participo de trabalhos em empresas, nas temáticas de qualidade de vida, de saúde, de aposentadoria, de estilo de vida saudável, né? Então, para mim é um grande desafio estar trilhando aí por vários caminhos da minha profissão, e isso mostra a riqueza da minha especialidade, né? Uma especialidade que passa por várias outras especialidades e por outras profissões.
E eu queria realmente parabenizar vocês por ter feito a escolha certa com a escolha certa. Né? Quer dizer, o programa Escolha Certa, ele é uma escolha certa. Né? Quer dizer, é um programa que mexe com a questão da educação, né? Mexe com a questão da mobilização, da conscientização, e isso faz diferença, e vocês sabem disso mais do que eu. Primeira coisa que eu queria discutir, nós vamos falar de qualidade de vida, e vocês vendem vários sonhos para os seus clientes, não vendem, né? Vocês falam para eles guardarem R$1, depois R$2, depois R$3, para fazer o quê com R$1.500 no final de ano? Né? Ah, mas daí você guarda, né? E daí no outro ano você faz com 5, daí você vai fazer mais 5.000 e fazer o quê com tudo isso? Tá certo? Vai ter uma vida boa, não é isso que vocês vendem? Não é esse o produto? Uma vida boa. Quando que eu vou ter uma vida boa se agora eu só estou abrindo mão desse R$1 que eu podia gastar? Né? Ela pediu para eu parar de tomar o café aqui, guardar R$2, e aí você fica pensando o seguinte, quando que eu vou ter essa vida boa? Então você vê que a gente vende um sonho para o indivíduo cobrar lá. E a pergunta que a gente faz é aqui, ó, é possível ter qualidade de vida na terceira idade, gente? Quando vocês estão querendo que esse pessoal entre com a dinheirama toda que vocês estão guardando, né, vai ter qualidade de vida? E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, que é uma pesquisa que saiu semana passada, mostrando o que o brasileiro acha disso. Primeiro que 90% dos brasileiros têm medo de envelhecer. Eu acho que tem 10% de mentirosos aí, tá certo? Porque eu tenho a impressão que todo mundo deve ter um pouco de medo de envelhecer. Mas olha, problemas de saúde, todo mundo tem preocupação. 65% das pessoas têm medo de memória ruim, tem medo de solidão, tem medo de ficar sem grana, tem medo de ter pouca energia, tem medo de estar improdutivo, tem medo de perder a capacidade de pensar rápido. E será que esse medo é justificado? Esse medo é justificado. Por quê? Porque a realidade que a gente tem hoje aqui não é boa. Nós estamos aqui diante de um público selecionado, que é formador de opinião. E quando a gente vai analisar, por exemplo, o joelho das pessoas aqui, né? Nós temos aqui 400 joelhos. Né? Quantos desses joelhos estão em boas condições? Né? Então você veja que nós temos uma realidade que a fatura vai sendo cobrada mais para frente. Agora, esse mais para frente, vocês não estão percebendo que esse mais para frente é muito mais perto do que a gente imaginava? Não é verdade? Né? Porque daí, quando a gente vai estudar o envelhecimento, a gente vê que o envelhecimento começa com 17, 18 anos, gente. Com 30 anos, você já está totalmente envelhecido. Então, a partir daí, você vai começando a pagar a sua fatura. Não é diferente da lógica financeira. Quer dizer, se eu tenho poupança, eu consigo gastar. E o envelhecimento, ele é um momento onde não aceita desaforo. A juventude aceita desaforo. Eu posso ter 19 anos e fazer tudo errado, tudo errado. Comer gordura, ficar preguiçoso, beber demais, posso fazer o que eu quiser. E aí eu tenho uma poupançona para utilizar. Tá certo? Agora, a velhice, e aí eu chamo de velhice alguma coisa que acontece com 30, com 40 anos, ela não aceita mais desaforo. Então, gente, o que eu venho apresentar para vocês aqui é essa realidade de doença, de falta de grana. Vocês vejam que quando a gente se depara que as pessoas não se preocupam com o dinheiro quando elas são jovens, você vê 72% de pessoas que não querem saber, não acham que tem que fazer previdência. Né? E lógico que a saúde financeira, a gente imaginava que as pessoas fossem ficar muito mais atentas, porque é uma coisa mais quantificável. Imagina a saúde física e emocional, como é que vai ser? Bom, mas quando a gente vê que essas pessoas não estão preocupadas, eu fico pensando, e aquele pessoal que está preocupado? Vocês sabem disso? Que mais de 70% dos indivíduos que são beneficiados com plano de previdência, eles ainda têm dívida com a instituição. Por quê? Porque anteciparam a compra de um carro, porque emprestaram por um filho, porque ajudaram um neto. Então, vocês vejam que a questão da grana é um problema. A questão da doença é um outro problema. Você viu que solidão era um problema sério?
que eles reclamaram lá, eu não quero ficar sozinho. E aí eu vou dizer para vocês, a maior solidão que sofre o indivíduo idoso não é a falta das pessoas, não. É a falta dele mesmo. A saudade que ele tem é dele. A Dona Maria, quando ela reclama que os netos não vão visitar, quando ela reclama que os filhos não ligam, quando ela reclama que ninguém inclui ela nos passeios, na verdade, o que ela reclama tem nome de solidão. Mas de quem ela está sentindo falta, sabe de quem que é? Da Dona Maria. A Dona Maria que tinha projeto que não tem mais. A Dona Maria que não quer saber mais de pensar no futuro dela. A Dona Maria que vive torcendo para os outros. A gente vive torcendo para a gente até uma certa época da vida, não é? A gente torce para a gente. É a gente que beija, a gente que abraça, a gente que perde dinheiro, a gente que ganha dinheiro. Depois que a gente vai envelhecendo, a gente começa a torcer para os outros. Olha, o meu neto está numa alegria danada. A minha filha está num sofrimento, eu queria que ela não sofresse tanto. Então você veja que a gente demora, a gente vive a vida dos outros. As disfunções. Nós falamos do joelho, mas eu vou dizer para vocês aqui, que todo mundo aqui que for chegar aos 80 anos, nós vamos ter 30% de gente que vai chegar sem uma boa memória. Olha que complicado. Todo esse pessoal aqui bem animado, bem vivido, bem casado, com dinheiro no bolso, guardou o seu R$1, guardou o seu R$2, guardou, e tudo caduco. Hã? Quem que vai se beneficiar desse R$1 que ele guardou hoje? Quem vai se beneficiar? Hã? O genro, isso que é o problema. Quando é o neto, a gente fica feliz. A gente adora dar dinheiro para neto. Agora, o duro é você se esforçar para ter uma chacrinha, uma casa na praia com uma churrasqueira, e você pensar que um dia você vai lá com a sua velhinha, com as crianças tudo do lado, fazendo um churrasquinho, e você fez tudo certo, só não se preocupou com a sua saúde. A sua saúde financeira está ótima, a sua saúde familiar está ótima, todo mundo decente, e você não conseguiu contemplar. E aí está o seu genro lá na churrasqueira. Ê, sogrão, se não fosse você, não estaria todo mundo nessa alegria toda. Não é verdade? Então, gente, o que eu quero discutir com vocês é, será que nós temos vantagens no envelhecimento? Todo mundo sabe aqui o que é envelhecer, né? Que o dente fica ruim, fica amarelo, o nariz fica grande, a orelha fica grande, cheia de cabelo. Não é verdade? Os peitos ficam mais caídos, o saco fica enrugado, não fica? Mais ainda, porque ele já é naturalmente. O cabelo fica branco quando fica com o cabelo. Então você veja que nós temos um processo, mas será que isto é um processo só físico? Né? E aí pergunta, será, meu Deus do céu, será que o envelhecimento, esse que Deus nos deu, que a gente começa aos 20 e aos 30 a gente já está velho e que a gente vai até o cemitério e acaba o processo de envelhecimento, será que ele necessariamente tem sofrimento? Aí que é uma coisa interessante. Deus está esperando a gente aqui, ele planejou tudo isso. Ele fala, não, você vai perder muita coisa, você vai mudar muito, mas você vai melhorar o seu miolo. A sua carcaça, quando você vier andando aqui, ela vai piorando, mas não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida. Quem quiser ter uma cara de 35 anos aos 55 anos, está dando um tiro no pé, gente. Não tenha dúvida. O envelhecimento, ele é obrigatório. Só que a carcaça piora e o que melhora? O miolo. Olha que coisa interessante. Né? E este miolo, gente, este miolo, que é a parte emocional que a gente vive, ele vai estar bem até um certo ponto. Porque aí começam a aparecer os problemas de saúde. É aquele cara que tinha tudo certo. Tudo certo. Ele não estava preocupado se ele tinha uma ruga ou se ele tinha pouco cabelo. Estava tudo certo. Mas o problema de saúde, um AVC, fez com que ele não aproveitasse bem a vida que ele fez por merecer. Então, gente, esta que é uma discussão. Qual é a nossa prioridade? Vocês são elementos que conseguem garantir a saúde financeira. Vocês estão de parabéns. Parece que se a gente seguir tudo o que vocês estão falando, nós vamos ter saúde financeira.
Por quê? Porque a saúde financeira é um processo em que eu consigo terceirizar. Eu não sei direito aonde que vocês vão aplicar, se é construção de prédio, ou se é renda variável, ou se é na renda fixa. Eu não sei, mas eu dou lá a minha percentagem e vocês resolvem. Então, eu consigo terceirizar e eu tenho garantia da minha saúde financeira. E a minha saúde física e a minha saúde emocional? Como é que eu consigo fazer isso? Ah, doutor, mas com essa política de hoje, tá bom, a gente muda presidente, muda a minha saúde? Não muda. A gente então, doutor, mas sabe o que é? Os convênios, eles não estão pagando bem, agora nós vamos ter um convênio bacana, com um médico bacana. Vai mudar a minha saúde? Não vai mudar a sua saúde. Agora eu vou ter um monte de remédio de graça, vai mudar a sua saúde? Não. Por quê? Porque a saúde física e emocional é um fenômeno, é um processo de autogestão. É você que tem que participar. Diferente da saúde financeira, em que você participa com a decisão, mas o pensamento, o raciocínio, quem faz é uma equipe terceirizada, que são vocês. E aí, gente, o que a gente vê? Gente que hipertrofia a busca da saúde financeira e isto gera frustração. Nunca ninguém viu aqui alguém cheio do dinheiro, mas chato pra caramba? Nunca viu? Nunca ninguém viu aqui alguém neurótico, ansioso demais, com físico bom, com dinheiro bom, mas ninguém consegue ficar perto? Nunca ninguém viu aqui alguém que tinha físico bom, bacana, inteligente, mas não tinha grana, gente? Dá para viver sem grana? Então vocês vejam, qual que é a receita? A receita é de vocês, gente, é equilíbrio. E a escolha certa que vocês propuseram, ela traz esta característica do equilíbrio entre a saúde financeira, a saúde física e a saúde emocional. Um exemplo disso é o seguinte: por que eu vou gastar R$200 por mês para pagar uma academia, se eu poderia, se R$1 vai me dar 1.000 e pouco no final do ano, né, R$1 por semana aumentando, imagina o que eu gasto de academia. Aí que está o equilíbrio. Eu renuncio a algumas coisas para conseguir outra. E é isso que nós temos que buscar, gente. É isso que nós temos que estar fazendo os nossos clientes buscar. Por quê? A vida só vai ter sentido se ela for vivida até o finalzinho de maneira plena. Não dá mais para a gente ver essa situação. Coitado desse pessoal caduco aqui, gente. E não é só vocês que vão sofrer, porque não vão ficar caduco. A mulher de vocês vai sofrer, os filhos de vocês vai sofrer, o vizinho vai sofrer. Todo mundo aqui vai sofrer. Até o genro que ia pegar uma grana lascada vai ter que gastar muito ainda com o auxílio. Tá certo? Então isso não é legal. E por que a gente não tem equilíbrio? Por que a gente não tem equilíbrio? Porque o ser humano cai na armadilha do prazer imediato. Vocês conhecem bem. Isso não, vocês até no sistema financeiro, vocês põem a armadilha para muitas vezes o indivíduo pisar. Né? Quando vocês oferecem assim um banco, olha, vamos fazer agora um financiamento que cabe no seu bolso. Vamos trocar de carro já. Ele podia trocar de carro o ano que vem, não podia, gente? Mas vocês colocam, vamos trocar já. E a gente cai na armadilha do prazer imediato com desejos de conquistas para já. Não é diferente, por exemplo, quando meu filho fica diante de uma função. O videogame ou a tarefa? O videogame ou a tarefa? O que é mais gostoso fazer? O videogame. Agora, se ele não renunciar, e foi isso que você colocou, que você propôs, olha, vamos renunciar um pouquinho só, que você vai perceber que vai ter vantagem. Agora, se o meu filho continuar sempre fazendo opção pelo que é mais fácil, a médio e a longo prazo, ele está dando um tiro no pé. Não é diferente do que a gente faz na questão da grana, da questão emocional. Tá bem? Então, gente, ao invés de desejos de conquista para já, desejos de conquistas para sempre. É isso que a gente precisa, porque se a gente não fizer isso, nós vamos estar tanto a saúde física, quanto a saúde emocional, quanto a saúde financeira no lixo. E aí, por que eu estou insistindo que isso é um fenômeno de autogestão? Porque esse gráfico aqui prova que é um fenômeno de autogestão.
Doutor, mas a minha família é tudo família de gente sabida, inteligente, que morre tudo com 100 anos, tudo com saúde, ótimo. Sorte sua, mas é 20%. Doutor, mas aqui em Santa Catarina, a qualidade de vida é muito melhor, e é mesmo. Nós temos mortalidade aqui muito menor do que no resto do Brasil, e aqui é uma outra qualidade de vida. É verdade, o ambiente faz diferença? Faz 20%. As doenças vão fazer diferença? 10%. Olha o que faz diferença. Olha o que faz diferença. Estilo de vida. Estilo de vida. E isso não é diferente para a questão financeira. Você com 3 cunhados. 3 cunhados. É duro ter 3 cunhados, né? Você imagina qual dos cunhados tem mais chance de pedir dinheiro emprestado para você? Sim. Você é capaz de prever que, a depender do padrão, do estilo de vida desse indivíduo, é o que tem mais chance de pedir dinheiro emprestado. É aquele indivíduo que não vivia de uma maneira de renúncia. Então, isso é uma coisa lógica que a gente tem na saúde. Vocês acham que aquele povo caduco ali, gente, é azar? Você acha que Deus gostava menos deles? Aqui estão os indivíduos com estilo de vida pior. Sabiam disso? 3 mulheres, todas bacanas, tudo bem, tem projeto de vida? Tem. Uma delas vai quebrar o osso por causa da osteoporose. Você acha que é sorte ou você acha que é azar, merecimento? Estilo de vida. Olha que coisa. Alzheimer, nós vamos falar de Alzheimer aqui. Alzheimer é metade da chance de ter Alzheimer é estilo de vida. Doutor, a minha mãe está com Alzheimer, minha tia está com Alzheimer. Ai, o que eu tenho que fazer para prevenir o Alzheimer? Né? E fica fumando. O que eu tenho que fazer para prevenir o Alzheimer? Alzheimer se previne mudando o estilo de vida, porque a gente não muda mais a nossa família, né? Não dá para voltar de novo para o útero e escolher o outro útero. Até porque a genética é menos importante do que o resto. Então, gente, eu quero começar a aula agora dizendo o seguinte. Então, diante disso, já que a saúde é um fenômeno de autogestão, que vai de encontro ao programa de A Escolha Certa, porque é um programa de conscientização, nós temos que saber exatamente o que a gente tem que fazer. O que temos que fazer, quais são as lógicas. Porque quando eu compro um aparelho, um computador, existe lá um manual. E quando esse povo, e esse corpo, tem manual, não tem. A ciência busca esse manual. Então vamos lá. Primeiro eu quero desconstruir uma regra. A regra, por exemplo, de que nós temos que ter estratégia. Nós temos que ter estratégia. Para de pensar numa coisa imediata. Não é para já. Pensa para mais tarde. Então, por exemplo, essa barriga aqui não é tua. Não é tua. Essa barriga aconteceu. Você, com o tempo, foi acontecendo isso com você. Foi entrando alguma coisa errada. E a natureza não sabia o que fazia com aquilo e foi colocando. Não é possível que alguém goste daquilo. Agora, isso não é um problema só porque é feio, porque é bonito. Isso porque, o povo caduco aí, ó, tem mais isso. Sabia? Quem vai morrer de câncer tem mais isso. Quem vai infartar tem mais isso. Quem vai ficar broxa, por exemplo, tem mais isso. Então eu quero diminuir isso. É um desafio? É um desafio. Vocês vejam, gente, que eu nem sabia que existia este programa da renúncia semanal. Renúncia semanal? Desafio semanal. Mas eu vou propor alguma coisa muito na linha disso. Olha só. Vamos pensar não para já, mas para um ano. Para um ano. Nós não vamos fazer aquele cunhado que gasta bastante, ficar bom da grana só com um conselho por um dia. Você tem que mudar a conduta. Então eu vou propor para vocês, tá bom? Por exemplo, pare o carro 2 quadras mais longe todos os dias, 5 vezes por semana. No final de um ano, eu vou perder quase 1 quilo, gente. Olha que coisa. Quase 1 quilo. Uma coisa que não é difícil renunciar. É a mesma coisa que R$1 na semana. É pouco. Vale a pena, tá certo? Vamos fazer outra coisa, subir 3 andares de escada, 5 vezes por semana, no nosso prédio. Epa, mais 1 quilo. Gente, você imagina, no dia 5 de agosto de 2016, eu vou estar com 2 quilos a menos só ter feito esse tipo de renúncia. O brigadeiro continua, o sanduíche continua, a pizza continua. Só com isso aqui eu vou perder 2 quilos. Mas vamos perder mais, né?
Vamos perder mais. Não é essa a lógica, ó. Já que você conseguiu 1, depois você conseguiu 2, por que não tenta 3? Não é a mesma lógica que vocês propuseram. Por que não uma bala por dia? Tira uma bala por dia, essa bala que você muitas vezes chupa por educação. Por educação. A gente está na empresa, fica lá naquele cafezinho, uma bolachinha, a gente está ali para conversar, a gente está ali por causa do indivíduo, eu estou ali por causa de você, não estou ali por causa do café. Se a gente tira do lugar do cafezinho coisa para comer, a gente vai do mesmo jeito, você não pode atirar amigo do lugar do cafezinho, você tem que deixar amigo. Tá bom, mais 1 quilo. Aí o café, faz bem café? Faz bem, né, gente? A gente tomar 4, 5 cafés por dia faz muito bem. Agora, se eu tiro o açúcar, eu tomo sempre com açúcar, mas eu tiro o açúcar, sabe quanto que eu perco depois de 1 ano? 5,5 quilos. Você imagina? Eu faço uma dieta do café sem açúcar, da bala, da escada e do carro mais longe, sem fazer dieta de sopa, sem fazer dieta de carne, sem fazer dieta de nada. Eu vou conseguir perder quase 8 quilos. Então, gente, isso aqui eu só dei um exemplo para dizer que o que nós temos que mudar é a estratégia. A estratégia de renúncia, que vai de encontro ao desafio semanal, que são renúncias pequenas que somadas ficam grandes. Tá certo? Agora, para isso precisamos de informação. Por exemplo, é importante saber que esse prato tem 200 calorias e esses 2 bons pedaços de queijo gordo também tem 200 calorias. É importante saber que esse pedaço de pizza mordido aqui tem 200 calorias. Então significa que quando eu sento na pizzaria e como 3 pedaços de pizza, eu como quase 900 calorias, quase 1.000. E quanto que eu, com esse peso aqui dela, quanto vocês acham que ela precisa comer por dia de caloria? 2.000 para ficar desse jeitinho. 2.000. 1.000 foi só na pizzaria. Sem a bebida, tomando água. Olha só, a gente não põe no papel isso, né? É a mesma coisa quando eles falam o seguinte, eu escutei aqui, nós ajudamos você a ver quanto custa um carro. Quando a gente faz essa conta, a gente começa a pensar que o táxi fica barato, não fica? Não é verdade? Você viu como a informação faz a gente mudar de atitude? Por exemplo, esse sanduíche maravilhoso, ele tem 200 calorias? Não tem nada. Sabe o que tem 200? Esse pedaço mordido aqui, ó. Isso tem 200. Isso que é o problema. A gente vai tomar café, a gente podia comer 3 ovos, 200 calorias. Dá uma saciedade. A gente podia comer sucrilhos, 200 calorias. Aveia, 200 calorias. Isso daria saciedade. Mas a gente escolhe o pão doce, 200 calorias. Não enche nada, mas enche o resto. Não enche a barriga, mas enche a barriga. Não enche a barriga da fome, mas enche a barriga do espelho. Não é legal isso, né, gente? A gente tem que aprender isso. Agora, e para gastar 200 calorias? Do mesmo jeito, o inverso, né? Para ganhar é fácil. E para gastar? 20 minutos correndo, você vai gastar aquele pedacinho de pizza mordido. 20 minutos correndo. Doutor, mas não dá para fazer coisa para gastar mais gostosa? Dá, vamos fazer coisa mais gostosa então. Beija, você fica 2 horas beijando. 2 horas beijando você gasta 200 calorias, mas também fica com um gosto na boca horroroso, né? Fica até com nojo da pessoa, né? Fica 2 horas beijando e 1 hora de sexo. Aí você fala assim, há quanto tempo eu não faço 1 hora de sexo? Não é verdade? 1 hora de sexo, imagina, sei lá, eu fico imaginando 1 hora de sexo deve dar tontura, dor de cabeça, deve dar tanta coisa, né? Eu não tenho nem sei o ideal, mais ou menos como que deve ser, mas a gente pode ver que interessante isso, né? Então você veja que para a gente gastar as 200 calorias é um sacrifício. Agora, gente, a lógica está nisso. Nós comemos e nós entupimos. Aprendam isso. Nós comemos e nós entupimos. Quer ver? Olha, eu vou tentar explicar isso. Ó. Esses são os nossos vasos, que vão deixar o coração bom, o cérebro bom. Tudo aqui tem que depender disso aqui, que é o rio. Nós somos vários rios. Eu estou falando aqui, está indo sangue para minha cabeça o tempo inteiro, para minha perna o tempo inteiro. Quando você beija, está indo sangue, por isso que gasta 200 calorias depois de 2 horas beijando. Entendeu? Porque você vai gastando, é fluxo. Agora, não é que dentro do rio começou a juntar os negócios amarelinhos aqui? O que será isso, hein? Gordura.
Gente, quem colocou essa gordura dentro dos meus caninhos? Quem? Agora, a teoria da conspiração fala assim, alguma coisa, né? De alguém. Você mesmo. Você mesmo, é você comendo diariamente mais gordura do que devia. É que você foi acumulando. E aí, gente, se não bastasse isso, olha o que acontece. Pressão alta. Já tem os caducos aqui, vamos colocar os hipertensos aqui. Metade dessa clientela aqui já tem pressão alta. A pressão alta, maltratada, olha o que faz? Diminui o rio. Aquele rio, eu queria funcionar o meu cérebro, mas eu não consigo chegar ali, porque tem gordura e tem pressão alta. Se não bastasse isso, tem uma outra doença, que é o diabetes, que atinge a 25% de todos nós. Daqui para cá, tem diabetes e deixa essa gordura doce e mais grudenta. O que acontece agora? O meu pastelzinho vai continuando, a minha costela vai continuando. Então, agora, quando eu quero, por exemplo, dançar com a minha patroa, porque eu mereço dançar, porque eu trabalhei 35 anos, guardei dinheiro, eu quero pegar esses cruzeiros, doutor, que tem baile para dançar. Tá bom, então vai. Não estou aguentando. Por quê? Porque quando eu vou fazer isso, o meu sangue tem que andar no cantinho aqui. Ele não enche nada ali. E aí eu reclamo do quem? Da minha carteira de identidade, não é assim? Eu não reclamo, por que eu estou tão velho, né? Por que a gente não começa aposentado e trabalha depois, né? Não é verdade? Seria uma boa. Não, gente, o envelhecimento não tem culpa disso, não. A questão é o tempo. Doutor, a vaca está no brejo? A vaca está no brejo? Não, não. A natureza, do mesmo jeito que ela é cruel em algum momento, ela é muito generosa. E aí o que ela inventou? Ela inventou um jeito de resolver isso. A atividade física resolve isso, meu amigo. A atividade física, 30 minutos, 3 vezes por semana, bate o coração mais forte e joga sangue para frente. Isso é uma maravilha, porque vai ajudando a limpar. Por isso que entre os entupidos ali, tem gente mais preguiçosa. Por isso que a que vai quebrar o pé, o osso aqui, é a mais preguiçosa, porque o exercício físico faz diferença. Doutor, você vai me perguntar, mas se é só para bater o coração, 30 minutos, tem coisa melhor para bater o coração. Por 30 minutos, eu duvido que você consiga. Né? Quer dizer, o que sobrou para a gente fazer é o exercício físico, gente. Não tem outra saída. Se a gente morasse no sítio e tivesse que apartar bezerro, tivesse que buscar água lá não sei aonde, tivesse que visitar a comadre andando a pé, tudo bem, mas nós não fazemos mais isso. Hoje, eu estou aqui, eu estou trabalhando há muito tempo, fiz um monte de coisa, mas tudo sentado. Então você veja que o nosso dia a dia, nós temos que fazer exercício físico. E aí, todo mundo aqui já subiu essa escada até esse degrau. Todo mundo já pensou sobre isso, já preparou, já começou. Mas esse é o problema, nós temos uma crise de perseverança. Vocês vão perceber que nesse desafio semanal, vem muita gente vai pensar, muita gente vai se preparar, muita gente vai começar. E poucos vão perseverar. Não é? Como o ser humano tem essa dificuldade de perseverar? A gente não persevera em outras situações da nossa vida. Quem daqui nunca prometeu nunca mais comprar 7 sapatos no mesmo mês? Né? Não, mulher compra 7 sapatos no mesmo mês, né? Porque mulher tem 2 pés só, mas é a necessidade do sapato que é impressionante, não é verdade? Então, gente, o que eu proponho para vocês? Nós temos que sair dessa situação, nós temos que mudar, passar a ter uma ideia interessante, que é fazer caminhada. E olha, eu vou falar de um benefício só do exercício, um só, para a mente. Olha que coisa fantástica. Coisa fantástica. É atrás disso que nós temos que correr. Você vê que faz uma diferença para a vida da gente. E não aqui, olha, não correr atrás da gordura, gente. A gente não pode cair nessa armadilha simples e barata de querer comer de acordo com os nossos desejos imediatos. É do mesmo jeito que a gente fala para os nossos adolescentes, para eles não beijar toda hora qualquer pessoa só porque deu vontade de beijar. Não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente fala que tem que valorizar. A gente fala para fazer tarefa, que é mais chato do que fazer videogame, porque o mais chato agora pode ser mais legal depois.
A gente fala para guardar um dinheirinho agora. Quando você convence o indivíduo a entrar no sistema previdenciário, você vai falar o seguinte: olha, me dá 200 por mês aqui. Mas por que você vai tirar os meus 200? Posso eu sair para jantar uma vez por mês? Não, me dá 200 que eu vou. Mais para frente vai ser legal para você. Então essa que é a lógica, gente. E nós temos que buscar isso. Mas tudo bem. Eu não vou falar agora do que não pode fazer. Vou falar o que pode fazer. Bebida alcoólica pode? Pode. Pode, gente. Pode. Pode. Eu imaginava, 10, 15 anos atrás, a gente sabia que o álcool ajudava, porque, sabe aquele rio que eu mostrei? Ele alarga o rio. Né? Ele alarga. Então, o álcool, usado em doses moderadas, ele é muito interessante. Agora, que doses moderadas? Aí que é o problema. Mas não é tão ruim, não. Vou mostrar para vocês. Deus ele foi justo aqui. Porque ele dividiu, ele limitou as mulheres. Porque a mulher já fala mais, já gasta mais, já fofoca mais, já come mais. Ele falou: mulheres, vocês não podem beber. As mulheres, elas têm um mecanismo que faz com que elas tenham que beber metade dos homens. O que é uma dose diária, gente, boa? Se for vinho, tá certo? 3 taças pequenas. Agora, eu quero chamar atenção para isso, ó. 3 taças são 300 calorias. Ela vai seguir aqui, olha, ela vai tomar 1,5 taça, 160 calorias. É 10% do que ela vai precisar para manter esse corpo, vai ser só no vinho. Então vocês vejam que o grande problema do álcool é a caloria dele. É a caloria. E esse aqui é que a gente tem que pensar nisso. Então, o álcool ele é interessante, desde que a gente não seja alcoólatra, mas a gente tem que lembrar de pôr no papel. Tem várias planilhas de caloria que vale a pena a gente seguir. Mas vamos lá. E o cigarro, gente? Eu não vou aqui falar mal do cigarro, eu vou falar bem de quem resolver parar. Olha só. Depois que você resolver parar, depois de 20 minutos, a sua pressão, olha que coisa fantástica. Eu fumei o primeiro, resolvi parar. Daqui 20 minutos a minha pressão já é diferente de 20 minutos atrás. Só pela presença do cigarro. Depois de 48 horas, o último cigarro faz 2 dias. Depois de 48 horas, eu já não tenho mais nicotina dentro do meu organismo. Olha que vitória, gente. Que vitória maravilhosa de alguém que consegue parar. 1 ano depois de eu parar, a chance de sofrer um ataque cai pela metade. Do povo que sofre ataque, os fumantes são os mais morredores. Os mais morredores. Mas essa chance diminui pela metade depois de 1 ano só. Olha que coisa. Eu sinto o cheiro do cigarro ainda, doutor, e já tenho metade do chance já de infartar. O risco de um derrame, tá certo? Se iguala a um não fumante depois de 5 anos. Depois de 5 anos você fala assim: tá vendo? Eu parei de fumar e hoje tenho a mesma chance de entupir a cabeça do que você que nunca fumou. Não é uma vitória maravilhosa? 10 anos depois, o risco de um câncer de pulmão fica próximo ao de um não fumante. Então eu vim aqui não para falar com o indivíduo, para falar que o problema que ele faz. Eu vim aqui para dizer as vantagens de se parar de fumar. E eu fico imaginando que não tem um menor sentido nos dias de hoje alguém continuar fumando com tanta informação que a gente tem. Doutor, mas tudo bem. A carcaça a gente vai fazer, comer uma alface danada, fazer exercício, tomar um vinhozinho de bar. Agora, essa vida não está dando para aguentar, né? A vida não está dando para aguentar. Deus pensou nisso, gente. Deus pensou nisso. Olha o que ele organizou. Quando a vida não está dando para aguentar, ele manda a suprarrenal produzir a adrenalina e o cortisol. São hormônios de estresse que nos defendem, que melhoram a nossa performance. Sabe para que ele inventou isso? Porque se eu não ficar estressado, eu não fujo do urso. Quem daqui não pensou essa situação? Doutor, um cachorro começou a correr atrás de mim, eu corri, pulei uma cerca que eu nunca saberia pular essa cerca se eu não estivesse morrendo de medo. Então você veja que o medo, o estresse aumenta a performance. O grande problema é que a gente foge do urso e encontra o leão. Por quê? Porque a vida da gente hoje tem outros estresses. Agora, a natureza pensou em liberar estresse. Sabe o que ela falou? Você vai produzir hormônio para liberar esse estresse. Por exemplo, vocês sabiam que o abraço
que dura 20 segundos, diminui o hormônio do estresse? E se tem uma coisa que a gente não faz quando a gente está estressado, é abraçar, não é verdade? Não é verdade? Sabia que o exercício diminui o hormônio do estresse? Doutor, mas agora, com tanta dívida, com tanto problema, com aquela nora, tá certo? Você quer que eu faça caminhada? Então você vê que nós abrimos mão do tratamento ideal da natureza diante do estresse. A gente faz o errado, o contrário. É no momento do estresse que eu não posso abrir mão de fazer reuniões com os amigos. É no momento do estresse que eu não posso deixar de namorar. É no momento de estresse que eu não posso deixar de fazer atividade física. E outra coisa, a gente mata o urso em grupo. Aí já está começando a perceber o seguinte, para a vida da gente é importante que a gente tenha artérias boas, coração bom, mas é importante que a gente tenha amigos, gente. E aí nós vamos se deparar com esse trabalho que faz com que a gente mude o jeito de pensar a medicina. A medicina fica atrás de diabetes, de colesterol, de coração, e aí a gente percebe o seguinte, ó, quem vive na poluição morre mais? Morre mais. Quem tem pressão alta descontrolada morre mais? Morre mais. O gordinho morre mais? Morre mais. O preguiçoso morre mais? Morre mais. Olha o fumante aqui, morre pra caramba o fumante. E esse cara que morre mais que fumante, olha que coisa interessante, pouco relacionamento social. A medicina começa a ficar falando o seguinte, você vê que interessante, o corpo humano se beneficia de relacionamentos sociais. Por isso que a escolha certa, eu achei interessante quando ela coloca os próximos passos, que os próximos passos incluem atividades sociais, atividades de integração. É muito importante a gente conseguir isso, gente, porque a medicina não tem dúvida de que o relacionamento social é fundamental para a nossa qualidade de vida. Agora, diferente de todos os outros animais, o ser humano precisa de felicidade. E a gente fica fazendo a pergunta, será que a ciência ajuda a gente a achar a felicidade? Vamos ver. Vamos ver se os estudos falam para a gente se a felicidade é uma boa ou não. Primeira pergunta, dinheiro traz felicidade? Vocês vão falar, manda buscar, compra. E eu vou dizer para vocês, os estudos mostram o seguinte, a falta de dinheiro na pobreza é muito difícil ser feliz, quando faltam necessidades básicas. Uma vez preenchidas as necessidades básicas, não vai fazer tanta diferença. Tem um economista que faz uma coisa muito interessante, ele faz alguns testes de sensação de felicidade e dinheiro. Então ele pega todo mundo ali na segunda fileira, morando no mesmo condomínio, no mesmo condomínio. E pergunta se você está satisfeito com o seu carro, todo mundo está satisfeito com o carro. Aí eu tiro o carro dele da garagem e coloco uma BM. Né? Chique é falar BM, não BMW, né? Uma BM. Olha o que vai acontecer com a satisfação dos demais. O que vai acontecer? Você vai deixar de ficar satisfeito com o seu carrinho, com o seu carrinho, com o seu carrinho. Por quê? Porque a satisfação, pela questão financeira, depende do relativo. Se eu falasse para vocês que um de vocês aqui ia ganhar 100 mil reais de prêmio, a felicidade dela ia ficar enorme. Se ao mesmo tempo, depois eu falasse que todo mundo teria esse prêmio, vocês concordam que o mesmo 100 mil vai dar uma brochada nela? Não é interessante isso? Eu sempre faço essa pergunta, o que vocês preferiam? Ganhar na loteria ou ficar paraplégico? Pensa um pouco. Pensa na vantagem, ganhar na loteria, dinheiro, tal, mulherada, tal, e ficar paraplégico. O que você prefere? Talvez ganhar na loteria, é verdade. Quando a gente analisa a felicidade, imediatamente é enorme. Quem ganha na loteria é desse tamanho, quem fica paraplégico é desse tamanho. Foi feito esse estudo. Depois de quanto tempo essas felicidades se equiparam? 1 ano.
Então, você veja que depois de um ano, a sensação de felicidade de quem ganhou na loteria o ano passado é semelhante de quem está paraplégico. Por quê? Porque a felicidade depende de conquistas, depende de busca, depende de desafio. E é isso que nós vamos perceber isso. Vamos lá. Gente, quando eu mostro esse estudo americano de sensação de bem-estar da população americana, eu falo o seguinte, que a sensação de bem-estar vai diminuindo. 20 anos, diminui. 30 anos, diminui. 40 anos, 50. Doutor, você veio aqui dizer que quando a gente começa a ficar aquecendo para ficar aposentado, que a gente pegar aquele dinheirão lá, a nossa sensação de bem-estar está no lixo. É verdade, mas eu de propósito não mostrei o resto. Olha só o que acontece depois de 50 anos, gente. Não é bonito isso? Não é bonito isso? Você veja que aquele velhinho que está com um saco de remédio, porque olha, se a gente juntasse os remédios só dessa plateia aqui hoje, eu já entro com 4. Eu vou envelhecendo com um saco de remédio na mão, com o saco enrugado, com o peito caído, com o nariz grande, com um pouco de dor no joelho, mas olha que interessante, a sensação de bem-estar aumenta. Isto é a generosidade da natureza, que faz com que a gente perca a carcaça e melhore o miolo. Isso é ciência. Isso é ciência. Por que acontece isso? Porque a capacidade de sentir prazer aumenta, a capacidade de sentir feliz aumenta. O estresse diminui, a preocupação diminui. Olha o que diminui a raiva. Como a gente quer diminuir a raiva da vida da gente, não quer? A gente não quer diminuir a raiva e a gente vai diminuir. Envelheça. Junto com aquele cabelo branco, com aquela ruga, vai a raiva também embora. Olha que coisa interessante, como esse processo de envelhecimento é, na verdade, culpa e mérito de Deus que está ali, ó. Vem para esse mundo aqui, tá certo? Mas eu faço questão que você use toda a sua vida e que você chegue em pé ao cemitério. Não é verdade? A gente tem que chegar com dignidade. Não é uma dignidade que não se conquista só com uma pensão boa ou com um salário bom, mas dignidade que se conquista com orgulho da vida que a gente viveu. E aí, gente, esse aqui é um estudo mostrando o seguinte, olha, fazer a coisa A dá felicidade, mas uma felicidade mais ou menos. Fazer a coisa N dá bem mais felicidade. Né? O que será que é a coisa N? E o que será que é a coisa A? Eu vou dizer para vocês agora. Olha só que interessante. Olha que interessante. Eu não estou apresentando esse trabalho para sugerir para vocês que a partir de agora vocês trabalhem, por exemplo, na atividade sexual contínua. Que as empresas tenham a sua visita íntima autorizada, fazendo uma proposta de qualidade de vida para eles. Não é isso. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Olha, vamos dividir esse grupo em 3. O primeiro grupo são coisas que dão um pouco menos felicidade, que são coisas que a gente faz materialmente e automaticamente. Trabalhar, serviço de casa e trabalho informal. O segundo grupo é um grupo de coisas que a gente faz materialmente, mecanicamente, mas não automaticamente. Sair para fazer exercício, para assistir televisão, para fazer compra, mas não automaticamente. E o quarto grupo, aquele que dá mais alegria? Meditação, relaxamento, sociabilização. Olha o amigo aqui de novo, gente. Esse tal de amigo, a ciência gosta dele, né? Sociabilização. E você veja como a escolha certa está certa na hora que ela inclui a sociabilização na agenda. Agora, quem sabe, daqui quando eu vier com 6 anos, estão incluindo a parte sexual na agenda, né? Mas aí é uma coisa de foro íntimo, cada um que vai resolver o seu, né? E aí isso é muito interessante. O que faz de diferença isso aqui? São coisas que a gente faz com a alma. E aí a gente vai seguindo os rastros da ciência, dizendo o seguinte, ó, felicidade se conquista com coisas que a gente faz com a sensibilidade. E o envelhecimento é alguma coisa que piora a carcaça e melhora o miolo, melhora a sensibilidade. Por isso que aquele povo tem mais bem-estar. E aí a gente começa a ficar animado com esse tal de envelhecimento.
E a gente consegue ver que aquele primeiro slide que eu mostrei, que as pessoas têm medo porque não conhecem o envelhecimento. As pessoas têm medo porque conhecem o seu Zé da esquina, que manca, não fala nada com nada e não faz nada o dia inteiro. Mas se as pessoas soubessem o que a natureza preparou para elas, se elas tiverem a dedicação com elas mesmas, elas vão conseguir uma vida muito melhor. E, diferente do povo da ativa, esse vermelho é o que a gente gasta para fazer cada atividade. Você veja a coitada aqui das 0,2 horas semanais, numa coisa tão boa, mas tão pouco incentivada na nossa vida. E nós vamos falar de sexualidade depois, nós vamos ver que nós somos problemáticos com a questão da sexualidade. E eu digo para vocês, como um indivíduo aposentado, ele pode administrar melhor a vida dele com essas outras atividades. A aposentadoria traz independência, traz autonomia para o indivíduo. Isso daqui, gente, é um outro estudo. Este cara é a pessoa que me dá mais felicidade. Esse aqui é o que dá menos felicidade. E aí, hein? E aí? A sogra não está aqui a sogra. Não coube na lista. Não tinha, a sogra foi só um pontinho. Sabe quando é aquele pessoal lá que está na margem de erro? Não deu nem para pontuar. Não sendo a sogra, quem que é esse aqui? Hã? O cunhado também não está. Alguns cunhados estão atrás da sogra, viu? Esse cara aqui é o chefe. Olha que coisa interessante, olha só, esse cara é o chefe e esse cara é o amigo. E eu pus isso aqui, é o seguinte, gente, não é para dizer que todos os chefes são ruins, eu só por dizer o seguinte, que as nossas relações hierárquicas poderiam ter mais ternura. Todos nós somos chefes de alguém, somos chefes dos nossos filhos, somos chefes das pessoas que nos cercam, que nos auxiliam, somos chefes do garçom que nos serve. Como as nossas relações hierárquicas deveriam ter mais ternura. É um apelo, vamos buscar mais ternura nas nossas relações. E olha o nosso campeão de audiência aqui, o amigo. Olha que a mulher da gente fica sabendo disso, que a gente gosta mais dos amigos do que dela, mas não é isso. A gente gosta da mulher da gente, só que no relacionamento com a mulher, tem conta para pagar, tem coisa para resolver. Com um amigo não, gente. Como é importante investir com um amigo. Por isso que nós podíamos propor o seguinte, para esses próximos triênios da escolha certa, é que a gente faça resgate de amizade. Porque as pessoas que têm mais experiência, têm muitos amigos, mas amigos para ter no Facebook, para ter na lista do casamento, mas não, a gente é pouco disponível para amigo. Somos poucos disponíveis para amigo, a gente não tem investimento na amizade. Aí a gente se depara, por exemplo, com um velório, onde a gente tira 2 horas para ir no velório, chega lá, a gente adora o velório. Uma delícia naquele velório. Por que é uma delícia? Por causa do defunto? Lógico que não. É uma delícia porque lá eu conversei com as pessoas, encontrei com gente que eu não encontrava antes. E esse que é o problema. Principalmente a gente, depois que tem filhos, e os filhos se casam, a gente estreita muito as nossas relações afetivas. E é uma pena que isso acontece. Esse cara merece uma atenção especial, tá certo? E aí, gente, dentro dessas necessidades básicas que vocês estão ajudando as pessoas a conseguir, a proteção e a segurança que elas vão estar conseguindo, graças ao trabalho de vocês, nós temos uma necessidade de afeto e pertencimento. Isso é do ser humano. Ninguém consegue viver sem isso. E como é que a gente vive isso? Tem 3 cenários. A família, ninguém precisa dizer para a gente que é importante ter para a família. A gente sabe disso. A gente percebe. Essa é a grande demanda nossa. Os amigos que eu insisti e a questão da sexualidade, que é um ponto deixado de lado na nossa vida. Se nós temos preguiça de caminhar, temos preguiça de estudar inglês, temos preguiça de fazer relatório, imagina se a gente não tem preguiça de transar, gente. Lógico que tem, é que as pessoas mentem. As pessoas mentem sobre isso. Nós somos muito borocochôs em relação à sexualidade. E é verdade, olha, numa pesquisa de brasileiros, não idosos, brasileiros jovens,
50% dos homens estão insatisfeitos com a vida sexual. Vocês que eu coloquei os caducos, olha, o consolo de vocês é que aquele bando lá, tudo insatisfeito, 50% dos homens são insatisfeitos com a vida sexual. Quando a gente vê nas mulheres, é mais, 60%, vai até aqui, ó. Melhor ser caduco e satisfeito, não é verdade? Não é verdade? É ou não é? Não é? Não é verdade? Mas vamos lá. Agora, olha que interessante. Saiu também esse aqui em junho, ó. Homens e mulheres mentem nas pesquisas sobre sexo. A gente já sabia disso. A gente já sabia. Fizeram 3 medidas diferentes e aí, olha só. Só para vocês terem uma ideia. 50% das mulheres falam que atingiu o orgasmo frequentemente. Isso é mentira. Isso é mentira. Né? E a conclusão dos pesquisadores aqui falam o seguinte: as pessoas, quando falam que tem, quando elas veem as pesquisas que as pessoas transam 3 vezes por semana, e aquela que ela faz lá no sábadozinho, lá na marra, ela se sente muito mal. Mas as pessoas estão mentindo, gente. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que falar a verdade. A mídia passa uma sexualidade que não existe. Aquele fogo que a gente vê nas novelas não existe na vida real. Não existe. Tá certo? Por quê? Porque a vida real, o sexo ele é a coisa mais equilibrada na vida da gente. E o ser humano é preguiçoso. Ele é inercial, por natureza. Nós temos preguiça até de ir em festa. Quem daqui nunca ficou com preguiça de uma festa que você sabia que ia ser legal, que você sabia que ia ser bacana pra caramba, e você ficou com preguiça? Quem daqui não ficou com preguiça de ir numa reunião para jogar baralho ou para fazer sei lá o quê, mas que sabia que ia ser legal, mas não teve disposição para fazer isso? Quantas vezes a gente sai para caminhar com uma raiva lascada e volta? Assim, é muito orgulhoso. Olha, como foi gostoso, né? Até, por exemplo, para ir para a igreja. Quanta gente a gente tem preguiça de ir? Quando a gente chega lá, fala, poxa vida, que bom que eu vim. Que bom que eu fiz isso. É a mesma coisa da renúncia, quando eu falo, não, eu vou guardar esse R$1, depois eu vou guardar 2, depois eu vou guardar 5, e depois de 5 anos eu vejo lá aquele dinheirão. Que bom que eu renunciei. Que interessante. E a sexualidade, ela tem que ter investimento, gente. E é isso. Por que as pessoas se incomodam tanto com a sexualidade? Por que a insatisfação é grande com a sexualidade? Porque a sexualidade, ela é contaminada pela genitalidade. Façam essa reflexão. A sexualidade, ela é contaminada pela sexualidade. Vamos voltar no indivíduo de 15 anos. Carcaça boa, miolo ruim. 18 anos, carcaça boa, miolo ruim. Com 22 anos, carcaça começa a ficar ruim e o miolo começa a ficar bom. A sexualidade aos 18, ela é genital. Não é? Os adolescentes falam, eles beijam 5, 6 numa mesma noite. Tem algum sentido beijar 6 na mesma noite? Não é verdade? A gente que ficou um pouco mais velho percebe que falta miolo e sobrou muita boca e língua. Não é verdade? Na medida em que a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando. E a ereção, por exemplo, que passa a ser a coisa mais importante na vida do indivíduo, por um momento, que é o que mostra poder para ele, deixa de ser tão importante na sexualidade. Quando o homem descobrir que a ereção é mais importante para ele mesmo, você pensa que a mulher se excita tanto com a sua ereção? Principalmente a mulher mais madura, gente, que é essa aqui, ó, essa aqui, ela depende mais de atitude de afeto. Não é a ereção que faz ela se sentir excitada, é o abração, é o beijão, é o olhão, é o coração. Vocês sabiam disso? A ereção faz bem pro dono dela. Olha que coisa beleza. Mas como eu estou bem, né? Estou bem. Nossa, estou muito bem. Não é impressionante isso? E é isso que é interessante. E é isso que é interessante, que muito daquela insatisfação com a sexualidade depende disso. E a outra coisa que depende, o sexo tem que colocar na agenda. Não dá mais para a gente fazer sexo. Né? Na vida de casado é assim. Né? A gente faz sexo que hora? Na hora que as crianças vão dormir, na hora que as visitas vão embora,
Você dá uma ajeitada na cozinha lá, né? Lava os copos, vai tomar banho, põe aquele pijama horroroso, escova dente, reza. O médico falou que era bom, né? Quer dizer, não dá mais para ter esse tipo de agenda, gente. Nós temos que ter um investimento na nossa vida sexual. E isso é uma coisa importante. E agora, é importante a gente aprender que as coisas mudam. Eu vou usar só o padrão de ereção que muda. Olha só. Quando você tem 20 anos, você tem uma ereção mais dura, mais rígida. Você pode colocar uma toalha molhada e ficar desfilando. Não fica? Quando você tem 30, você não põe a toalha molhada. Põe uma toalha de banho, mas não molhada, porque senão ela vai dar uma... Quando você tem 40, põe uma toalha de rosto. É verdade. Quando você tem 50, por exemplo, ele vai ter uma dificuldade, ele não vai conseguir subir mais. Você pode colocar um lenço para dar um charme. Quando você tem 70, você não coloca nada, você se apresenta. É aí que está. Um cara com miolo bom, ele tem uma presença, gente. A mulher madura não depende só da ereção. E Deus não fez a ereção ficar mais xoxa, só de propósito. Ó, tá vendo? Eu quero que você sofra. Não, ele fez de propósito para encaixar melhor com a mulher. Porque a vagina da mulher também, quando ela tem 20 anos, é aquela coisa grande, onde o ponto de estímulo é lá no fundo. Para você achar esse ponto de uma moça nova é muito difícil, gente. Tem que pular do guarda-roupa e olhe lá se consegue. Porque as pessoas mentem. As pessoas têm dificuldade de orgasmo mesmo porque é difícil. Orgasmo, aliás, porque a sexualidade não precisa sempre atingir o orgasmo. Ela pode ter afeto sem o orgasmo. Agora, quando a mulher vai ficando mais velha, a vagina vai dando uma despencadinha assim, ó. Aí ela vai fechando e ela vai tendo uma sensibilidade mais na parte externa. Então, aquele pintinho um pouquinho mais mole dá certinho. E a gente fica, não, tem que ser rígido, tem que ser besteira. E outra coisa, quando a gente envelhece, a gente precisa de estímulo mais direto. A gente precisa de estímulo mais direto. Os homens que têm mais do que 65, 70 anos, não adianta, gente. Se você é mulher, tem um marido de 70 anos, não adianta comprar uma lingerie e ficar desfilando na frente dele. Não é visual o estímulo. O maior estímulo de um homem de 70 anos é o tátil. Você tem que encostar nele. Você tem que falar com ele. Você tem que estar próximo dele. E muitas vezes o ato sexual começa sem a ereção. Começa com o abração. A ereção acontece em algum momento. E isso que é uma coisa importante. Então, gente, é isso que eu já falei para vocês, que o abraço e o orgasmo produzem a mesma quantidade de ocitocina, que é o hormônio que reenergiza o indivíduo. Quando a moça chega animada, na segunda-feira, se fala, nossa, viu o passarinho verde? É a ocitocina que fez com que ela fizesse isso. O abraço também faz isso, gente. E muito das nossas dificuldades com a sexualidade é porque a gente não entende esses 4 períodos. Aí eu vou aproveitar e ensinar vocês a transarem. Tenho tempo ainda? Tenho. Vamos lá. A primeira fase do ato sexual é o desejo. É o desejo, aonde a gente vai se descobrir. Quer dizer, eu estou lá fazendo um negócio e aparece o desejo. Isso muda de idade para idade. Os meus filhos, por exemplo, com 15 anos, eles têm o desejo de qualquer coisa. Eu tenho a impressão que fazer tarefa dá desejo, escutar qualquer música dá desejo, porque a todo momento eles pensam nisso. A gente, quando vai envelhecendo, nós vamos mudando. E esse desejo é aquilo que eu falei, tem que ter o estímulo direto, o encostar no indivíduo. E lembrar que é diferente entre homens e mulheres. A mulher, ela é diferente na reação do desejo. A mulher é magoada, não é? Olha, agora você vem, né, falar comigo agora. Você lembra o que você fez no dia que você falou, no dia 25 de julho? Você lembra? Não? Então, assim, a mulher é mais magoada, gente. Isto é natural do sexo feminino.
Agora, gente, é uma coisa importante que eu estou lendo um livro de um pesquisador que ele fala de felicidade, é um australiano, e ele fala uma coisa sobre casais. Os casamentos, eles sofrem por conta dos problemas que a gente tem. Pode parecer óbvio, né? Mas, se eu tenho aqui um grupo de casais felizes e aqui um grupo de casais infelizes, o número de problemas desses casais felizes não é maior nem menor que o número de problemas dos casais infelizes. Então, o que faz diferença no casamento? Primeiro, o casamento não pode se basear nas coisas que estão dando errado. E os casamentos se baseiam nas coisas que estão dando errado e não nas coisas que estão dando certo. Então, assim, é aquele cara que todo sábado vai jogar bola e você pega no pé dele, que pega no pé dele. E ele chega mais tarde em casa e você pega no pé dele. E ele fala um pouco mais alto e você pega no pé dele. E ela gasta um pouco mais e você pega no pé dela. Lógico que a gente tem que continuar vivendo esses conflitos. Mas se a gente não valorizar as coisas que acontecem de bom no casamento, a gente não avança. E esse pesquisador viu que os casais que são mais felizes tinham a mesma quantidade de problemas, só que neste grupo aqui se valorizavam as coisas boas. E tinha uma outra coisa que ele percebeu. Mais do que valorizar a coisa boa, este grupo aqui era mais rápido na resolução dos conflitos. Esse grupo aqui não ficava 2, 3 dias emburrado. Esse grupo aqui não ficava magoado. Esse grupo aqui tentava resolver. Olha, você falou alto comigo, eu não gostei. Ou você tratou mal a minha mãe, eu não gostei. Vamos resolver isso agora. Porque tem muita coisa boa na nossa vida. Nós estamos casados há 20 anos, nós temos um monte de coisa boa. Tem algumas coisas ruins. Agora, essas coisas ruins não podem ser protagonistas da nossa relação. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante. E a sexualidade mostra essa diferença de desejo. Mas tudo bem, depois que eu me excito, eu tenho que subir a montanha, não tenho que subir? Tá, quanto tempo o homem sobe a montanha? Da hora que ele tem desejo, à hora que ele tem o orgasmo. Quanto tempo? Quanto tempo? É rápido, né? Tem uns que voam, né? Mas em média 3 minutos. 3 minutos, da hora que ele está excitado, até a hora que ele tem o orgasmo. Existe 20% dos homens que têm ejaculação precoce, que dá para tratar, que dá para resolver. Tem remédio para isso. Mas é 3 minutos. Agora, o homem sobe rápido e desce mais rápido ainda. Tá certo? Ele tem a parte dele, ele desce com um período que nada acontece. E aí, mulheres, acreditem nisso. Esse período é fisiológico, esse período é normal. E isto aumenta de acordo com a idade. Aos 20 anos, o período que nada acontece é de 1 hora, de 30 minutos. Quer dizer, ele tem o primeiro orgasmo, ele relaxa, depois se excita de novo e tem outro. E aos 40, pode ser de 10 horas. Aos 50, pode ser de 1 dia. Aos 60, pode ser de 4 dias. Aos 80, pode ser de 15 dias. Mas, gente, o importante é a qualidade. Nós estamos falando isso há 30 anos que a gente fala isso. E agora você está incomodado porque é de 15 em 15 dias? O importante é a qualidade. E a sexualidade não é só a genitalidade. A gente tem que depender também da espiritualidade. Olha só, e para a mulher? Quanto tempo ela sobe? Alguém tem ideia? Algumas estão subindo até hoje, a vida inteira, né? Olha, tem certeza, doutor, que tem alguma coisa nesse fundo, nesse morro aí? Tem. Em torno de 20 minutos a mulher sobe. Em média. E é uma coisa interessante. Você fala, mas doutor, por que é assim, né? O homem 3 minutos e a mulher 20 minutos. É o único animal da natureza que tem a diferença entre o tempo de atingir o orgasmo. Sabe por que eu acho que isso é importante? Porque eu acho que Deus quis falar o seguinte: como é fundamental para o homem e para a mulher ter cumplicidade. Diferente de qualquer outro animal, que a sexualidade serve só para procriação, para nós, seres humanos, a sexualidade
ela acrescenta prazer, ela nos faz diferente, ela nos dá outra energia. E por isso que nós temos que ter cumplicidade. E essa cumplicidade é interessante, gente. É preciso a gente conversar. O segredo aqui, gente, é o homem falar assim, olha, mulher, você que resolve a hora que é para ser. Eu estou aqui à sua disposição. E fica nesse nheco-nheco, nessa enrolação, nessa conversa. Você fica olhando no relógio, olha, que deu 17 minutos, você fala, ó, já está enrolando demais, que nós já estamos no tempo ideal aqui. Mas é importante isso. Como é importante a mulher tomar conta dessa questão do tempo, do homem querer ajudá-la a se excitar, da mulher querer ajudar a excitar o marido. Como é importante isso, gente. E uma coisa interessante, a mulher demorou para subir, mas daí, olha só o que acontece, a mulher não desce não. A mulher não desce não, mulher bem abraçada, bem olhada, bem beijada, ela tem o estímulo contínuo e ela pode ter orgasmos múltiplos. É interessante isso, como a natureza desenhou a vida da gente para que a gente aproveitasse o máximo da sexualidade. E não é isso que a gente vê. A gente vê que a sexualidade é um problema tão grande quanto é a comida de gordura, o cigarro, o excesso de bebida. Então, gente, é muito importante que a gente também aprenda isso. E, por fim, eu vou mostrar para vocês esse grande estudo, que é um estudo da Universidade de Harvard, que ele falou o seguinte, não é possível, eu quero ver como é que as pessoas vivem. Então, eles começaram em 1938 a seguir pessoas com 15 anos, até o final da vida. Até o final da vida. E foram perceber o seguinte, quem que chega não só mais longe, mas quem chega bem àquela vida. Quem realmente consegue ter qualidade de vida. E aí a gente começou a descobrir aquilo que a ciência está descobrindo aos poucos. Que a gente não vive só de tijolo, de célula, de sangue, de vaso. A gente tem que ter virtudes psíquicas. Tanto é, gente, que são 7 fatores. Dá uma olhada no primeiro. Saber perdoar. Quem sabe perdoar, vive melhor. Se vocês querem checar se a Universidade de Harvard está certa, pensa num velhinho que você conhece, acima dos 80 anos, que você acha que vai chegar em pé ao cemitério. Veja se ele não tem esses 7 fatores. Saber perdoar. Olha aqui, que virtude difícil para a gente. Sabe qual é o segundo, gente? Ser solidário, a generosidade. Hoje a ciência sabe que fazer o bem gera o bem muito maior para quem faz do que para quem recebe. Por isso que talvez a generosidade, a atuação em ONGs, o voluntariado, talvez pudesse fazer parte dessa escolha certa. Como é importante a gente pensar, oportunizar as pessoas para que elas tenham acesso a essas situações. Sabe qual é o terceiro? Ser grato, gratidão. Gente, pensa. As 3 de 7 é o perdão, a generosidade e a gratidão. E eu faço a minha culpa aqui como pai. Quero que meus filhos tenham qualidade de vida. Quero que meus filhos sejam bacanas. Quantas vezes eu incentivei para que eles desenvolvessem a virtude do perdão, da gratidão e da generosidade? Poucas. Mas em muitas vezes eu estimulei a estudar, a tirar a nota certa, a comer alface, a ir para a igreja. Então vocês vejam que o ser humano poderia aproveitar as conclusões da ciência para a gente reformatar as nossas estratégias. Sabe qual é o quarto? Não se sentir doente apesar de ser. Vocês caducos, não fiquem tristes. Vocês viram que vocês são caducos, mas não são insatisfeitos sexualmente. Cada um de nós tem a nossa doença. Cada um de nós tem o seu saquinho de remédio. Cada um de nós tem a nossa tendência pessoal. Nós podemos ter um monte de doença. Só que eu não preciso me sentir doente o tempo inteiro. Eu não preciso ficar nesse nheco-nheco de reclamar de doença. Nós temos que reclamar para o médico, no momento certo. Mas não fazer da nossa vida um roteiro para isso.
E isso é uma coisa importante. E talvez, dentro desse espaço de convivência dos nossos assistidos, talvez tenha que ter um momento para falar de doença, mas um momento que não se pode falar de doença. Sabe qual é o quinto? Olha só que coisa legal, gente. Manter-se ativo após a aposentadoria. Nós temos que estimular a esses nossos clientes que estão guardando dinheiro com a gente, para que eles não pensem que no dia que eles começarem a receber, eles podem ficar no sofá. Porque se ficarem no sofá, sabe o que vai acontecer? Vai ser a maior distribuição de renda para médico. É o Bolsa Família do médico, é a aposentadoria. Cada dinheiro que vocês estão guardando para os seus assistidos vai vir tudo para a Bolsa dos médicos. Por quê? Porque as pessoas vão adoecer. O sofá gera doença. É importante a gente ter postura, propósito na vida. É extremamente importante isso. E talvez a gente consiga proporcionar a esses nossos clientes a possibilidade de ter propósito. Sabe qual é o sexto? A ciência já sabia. Isso não foi novidade para a ciência. A ciência já sabia disso. Que quem é feliz no casamento tem uma saúde melhor, tem uma vida melhor. E como é que faz para ser feliz no casamento, doutor? Dificílimo, dificílimo. Tem que engolir um sapo, engolir outro sapo, depois engolir outro sapo, engolir... E para ser feliz no casamento, a gente podia seguir esse modelo do Timothy Sharp, que é o australiano, que ele diz o seguinte: vamos valorizar as coisas boas do casamento. Vamos pegar as coisas ruins, tentar resolver o mais rápido possível. Não significa não enxergá-las, não significa não ter problemas, mas nós vamos valorizar. É como se você tivesse um grupo de funcionários aonde eles tinham 5 virtudes e um defeito, e você se apegasse só ao defeito. É importante a gente partir das coisas boas. E a segunda dica que ele deu, que eu já falei para vocês, vamos ser rápido, vamos ser mais efetivos na resolução dos nossos problemas. Porque senão o casamento fica uma tortura, gente. O casamento fica uma tortura. É muito difícil você fazer uma sociedade com a vida inteira com o indivíduo e ainda beijar, abraçar, dizer que ama. É muito difícil, mas isso faz diferença. Sabe qual é o sétimo? Não podia ser de diferente. Gostar da vida. Quem está andando aqui e reconhece que esse caminho é cheio de buraco, mas ele tem um sentido, tem um motivo, e eu valorizo essa vida como um presente, quem faz isso consegue viver melhor. A gente chega no cemitério em pé, se a gente andou em pé durante a vida, se a gente tem orgulho da nossa vida. E não precisamos só olhar para trás, a gente pode olhar para frente, gente. Agora me fale uma coisa, como é que eu consigo tudo isso sem ter espiritualidade e religiosidade? Como é que eu valorizo virtudes psíquicas como a gratidão, a generosidade, sem ter uma fé, seja ela qual for, uma crença, acreditar que tem um sentido nesse caminho? Então, gente, eu queria finalizar com vocês para dizer o seguinte: é possível ter qualidade de vida depois da vida adulta. É possível. No entanto, é um processo de autogestão. Nós não temos uma equipe de profissionais que consigam interferir na minha saúde física e emocional como a gente tem na minha saúde financeira. Eu não consigo terceirizar. E a gente tem que orientar, conscientizar, sensibilizar todos com atitudes. E atitudes de renúncia. A lógica do prazer, ela é em todos os níveis da nossa sociedade. É preciso ter renúncia para se conseguir alguma coisa. Isso vale para quem mexe com dinheiro, isso vale quem mexe com o coração, isso vale para quem mexe com emoção. E para finalizar, eu vou dar 4 dicas para todos vocês, para todos nós, e para a gente nunca mais esquecer. Para a gente viver bem, nós temos que ser ativo fisicamente. Nós temos que ser ativo mentalmente. Nós temos que ser ativo afetivamente. E, por fim, nós temos que ser ativo espiritualmente. Obrigado, viu?